A investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato contra o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz será retomada no Ministério Público do Rio. O caso estava parado desde julho à espera de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do compartilhamento de informações sigilosas por órgãos como a Unidade de Inteligência Financeira e a Receita Federal com o Ministério Público e órgãos policiais sem autorização judicial. A defesa de Flávio sempre alegou que a solicitação dos dados configuraria uma quebra de sigilo pelos detalhes nos relatórios sem que houvesse uma investigação formal em andamento e que os dados teriam sido solicitados por e-mail. No entanto, ontem o Ministério Público do Rio divulgou um ofício da presidência da UIF em que o órgão explica como funciona o sistema de obtenção das informações sigilosas. Além disso, afirma que os dados pedidos sobre o senador em dezembro do ano passado foram requeridos por meio desse sistema. Vai lá, Josias. Olha, está chegando a hora da verdade, né? O que é preciso lembrar que recentemente surgiram aí do nada no noticiário alguns áudios do Fabrício Queiroz jogados ali no ventilador por meio do WhatsApp. Nesses áudios o Queiroz primeiro dava sinal de vida, mostrando que estava ali, verificando possibilidades de rachadinha federal, dizendo que tinha mais de 500 cargos lá na Câmara, no Senado e, de certo modo, fazendo ameaças veladas, como que a recordar à família Bolsonaro que ele estava ali e que não poderia ser abandonado. Então, o que assustou nessa ocasião foi a timidez com que os Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o seu pai, Jair Bolsonaro, reagiram a esses áudios. Então, mostra que há ali, esse é o grande calcanhar de vidro da família e chegou a hora da verdade. O Supremo levantou a dupla blindagem que oferecia ao personagem, ao Flávio Bolsonaro, e o Ministério Público agora vem com uma fome redobrada. E os dados não são bons para o Flávio Bolsonaro. O que já está sobre a mesa é algo de muito constrangedor. A simples existência dessa rachadinha, sobre a qual há poucas dúvidas da existência hoje, as evidências são muito eloquentes, a simples existência dessa rachadinha já é muito comprometedora, mas há muito mais. A investigação avançou, havia inclusive quebra de sigilo já com autorização judicial. O Ministério Público não poderia acessar esses dados antes que o Supremo autorizasse, porque a quebra de sigilo se deu a partir dos dados recebidos do COAF. Foi pedida a solicitação ao juiz, o juiz autorizou. Então, há negociações de imóveis, negociações feitas pelo Flávio Bolsonaro, há todo um rol de explicações que precisam ser dadas, e nunca se pode esquecer, um pé do Bolsonaro nessa investigação, que é o repasse de michuruca de R$24 mil feito pelo Fabrício Queiroz à primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que até hoje não está muito bem explicado, porque o Bolsonaro veio a público, disse que isso era parte do pagamento de um empréstimo maior, de 40 mil, não ficou claro por que ele estava emprestando dinheiro para um sujeito que tinha uma movimentação bancária milionária, e ele não explicou de onde veio esse dinheiro que ele diz ter emprestado. Então o dinheiro circula muito de mão em mão em moeda sonante. Na era da transferência bancária eletrônica, os Bolsonaro mexem muito dinheiro vivo. Então, o Bolsonaro se emprestou 40 mil, precisa dizer de onde veio. Olha, saiu daqui, está aqui o extrato, mostrando adequadamente como deve fazer um presidente o trânsito do dinheiro. Até agora, está tudo muito mal explicado. Diga aí, Vera. Pois é, muito mal explicado. O Flávio Bolsonaro, né, que ontem votou por engano o aumento do fundo eleitoral ali para 3,8 bilhões, está envolvido aí com esse seu assessor. E hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem, vou trazer mais um dado também, para a gente não redundar de novo, mostrando um QG ali, um comitê de campanha do Bolsonaro numa das principais avenidas de Belo Horizonte, que funcionou
distribuiu santinhos, um imóvel de 3.500 metros quadrados, com imagem do próprio Flávio Bolsonaro lá visitando, Carla Zambelli, todos os bolsonaristas de primeiro escalão, e não foi declarado na declaração de gastos de campanha do Bolsonaro à Justiça Eleitoral. Então, a gente começa a ver aquele discurso, fizemos uma campanha barata, campanha quase de graça, totalmente nova, inovadora. Hoje mesmo o Felipe Martins insistiu nesse discurso, ao dizer que o Bolsonaro subverteu todos os paradigmas e tal, mas esse paradigma de ter gasto de campanha não declarado, ele é antigo, não tem nada de novo, assim como rachadinha é antigo, assim como todas essas práticas são da velhíssima política. Então, mais uma denúncia aí para ser investigada no colo dos bolsonaristas. Constantino. Pois o Flávio, com essa história toda, conseguiu postergar as investigações, quase melar, mas não deu certo. Então, volta algumas casas, perdeu-se algum tempo, mas as investigações agora retomam com tudo, e com muita pressão da sociedade, inclusive por explicações. O Flávio é aquele que vota pelo aumento do fundo eleitoral de forma equivocada, depois grava vídeo jurando que nunca vai pegar esse recurso. O Flávio Bolsonaro é aquele que faz campanha, que liga, tentando melar, impedir a CPI da Lava Toga, mas isso tudo é supostamente por uma preocupação muito legítima com a justiça no país. Então, esse caso todo com o Fabrício Queiroz é muito mal explicado. E quando eu entrevistei o Flávio, ele era candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, ele terminou com aquele velho bordão que todos os bolsonaros usavam, Me chamam de fascista, me chamam de homofóbico, de machista, de tudo isso, porque não podem me chamar de corrupto. Me chamem de corrupto. Ele terminou assim o nosso bate-papo, nossa entrevista num restaurante carioca. A minha pergunta é se ele está disposto a repetir a dose depois dessas investigações. E veja, não vai adiantar depois dizer que todo mundo faz, que rachadinha é comum no baixo clero, na política, porque quem se vendeu como o Robespierre, o incorruptível jacobino, foi justamente Bolsonaro e os seus, óbvio, que vieram na esteira do pai. Então, quem se vende como o incorruptível não pode ter uma marca de batom, nem mesmo num deslize, num mal feito, para usar o eufemismo que o PT sempre usou, de monta relativamente insignificante, pegar e dar uma mordidinha no salário de assessores e coisas do tipo. É óbvio que isso nos compara a mensalão, a um projeto de assalto do Estado brasileiro para um projeto totalitário de poder do PT. É óbvio que não se compara. Mas veja, corrupção é corrupção. Então, vamos averiguar e eu quero ver se o senador me concede uma entrevista quando acabar essa história toda.